Eleições 2020. Realização: Programa Se Liga Show e Correios Norte Fluminense. Deixa todo mundo do Vou dar aqui boa tarde ao meu companheiro de bancada virtual, Davi Risse. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos assistindo, né? Vamos aqui, né? Sabatinar esse candidato, fazer as perguntas, né? Que precisa tanto saber, né? Para saber em quem votar nas eleições. Beleza. Só vou pedir aí ao nosso operador para consertar aí a questão do eco. Tá tendo eco aí. Já vai ajeitar. Tá tendo retorno na live. E vou dar boa tarde agora ao nosso convidado de hoje, o Jonathan Paes, do PMB. Boa tarde, Jonatas. Bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos do programa Se Liga Show. Aqui é o Jonathan Paes, candidato a prefeito do Partido da Mulher Brasileira. É um prazer estar aqui com vocês, na companhia da minha família, minha esposa, amigos, nosso candidato a vereador Chico Bernardino, e do nosso braço direito aqui, Luiz Carlos Aguiar. Beleza. Jonathan, nós agradecemos aí pela sua disponibilidade. A gente sabe que esse período de campanha, faltando aí menos de um mês para as eleições, é muita correria, muitos compromissos, mas você aí conseguiu destinar um tempinho aqui para a gente, para estar conversando e passando para a gente as suas propostas. Damos também boa tarde aí ao seu candidato a vereador. Bem-vindo ao nosso programa. Qual o nome que eu só perdi aqui? O que Daniel? O nome do amigo aí do seu lado? Luiz Carlos Aguiar. Luiz Carlos Aguiar, bem-vindo também ao nosso programa. Jonathan, aqui... Pode falar. Pode falar. Então, o Luiz Carlos é um empresário do nosso município, um cara que vem, né, não é de agora, há muito tempo no da nossa cidade, tá? É um grande empreendedor dentro do nosso município e é uma pessoa que abraçou a nossa candidatura porque, assim como nós, não acredita mais nessas famílias que estão aí se degradando pelo poder. E o nosso maior intuito é fazer com que essa cidade volte a ser uma potência e esteja entre as principais cidades, ocupe de novo o status de estar entre as principais cidades do nosso país. E o Luiz Carlos, ele vem há muitos anos lutando para trazer desenvolvimento ao nosso município através da iniciativa privada, que muitas das vezes não conseguiu concluir seus objetivos por falta de parcerias e também, né, Lulu, motivação, né, por falta de credibilidade política, que eu tenho certeza que as pessoas como o Luiz Carlos poderiam estar fazendo muito mais pelo nosso município e, infelizmente, não se sentem na cidade porque empreendedorismo, né? Não conseguem objetivar um futuro melhor por causa da política. Perfeito. Ô, Jonathan, aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente está contando 45 minutos para cada candidato. Seu tempo vai começar a contar a partir de agora. Vou pedir aí o Gabriel para colocar na tela o cronômetro. Nós vamos ter aí 45 minutos de entrevista, então pode soltar, Gabriel. Começando a partir de agora. Só esperar ele soltar ali. Vamos iniciar. Só na folha última. Então, Jonathan, para a gente iniciar aqui as nossas questões, perguntas, a gente sabe que o município vive uma grave crise financeira, a gente sabe que realmente está faltando muitos recursos. Agora, eu queria saber de você a sua opinião sobre a atual gestão, que entrou com um discurso onde ele falava que dinheiro faltava gestão, mas a gente percebeu até pela boca dele mesmo que durante os 4 anos parecia que não teve dinheiro até chegar a essa situação. Então eu queria que você fizesse aí para a gente iniciar uma análise desses 4 anos aí e de como que você pretende, né, a partir do ano que vem,
dar sequência a esse governo, porque a gente sabe que o governo encerra, mas deixa sequelas, consequências. Dívida. Então, como que você pretende dívidas? Como que você pretende lidar aí com essas questões? Bom, vai continuar. Vou ser bem claro aqui. Dinheiro tinha e faltava gestão. Hoje continua faltando gestão, só que agora também está faltando dinheiro. Né, Lulu? Isso. Então, não seria aqui ingênuo dizer para vocês que nós não estamos aqui para contar mentira para ninguém. Nós estamos aqui para contar a verdade, tá? E a verdade que liberta, né? Segundo o nosso presidente da República, ele dizia que conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós estamos aqui para falar a verdade. E a verdade é que a prefeitura ela não está falida, e sim faliram a prefeitura. É diferente. É diferente. Nós estamos falando de famílias que estão se degradando pelo poder, tá? Para falir um pouquinho mais ainda essa família. Na verdade, colocaram a nossa cidade na lama, colocaram essa cidade num buraco, e estão querendo cavar um buraco ainda maior para a sua terra. E a nossa principal convicção está em exatamente evitar que isso aconteça. Tá? Nós queremos tirar a nossa cidade do buraco. Nós queremos tirar essa cidade da lama. Vai ser fácil? Não. Eles estão dizendo que sim, porque continuam com o mesmo discurso mentiroso de sempre. Prometem tudo e não cumprem nada. Mas nós faremos diferente. Nós queremos fazer o que realmente é necessário para a cidade sair do buraco. O primeiro passo é o seguinte: combater a corrupção. Não existe uma outra maneira que não seja essa. Precisamos tampar essa sangria desatada que vem acontecendo no nosso município há anos. Precisamos fechar essa torneira chamada torneira da corrupção. Segundo ponto, resgatar a credibilidade com a iniciativa privada, exatamente. Porque a partir do momento quando você resgata a credibilidade política de um município, tá? Não estou falando só daqueles que têm iniciativa privada de capital estrangeiro ou de capital externo fora do município, mas também daqueles que têm condição de investir aqui dentro e se tornam até investidores seguros, né? Não investem por causa de não ver segurança política. E jurídica também, né, Lulu? Porque, infelizmente, a justiça... Mas não é o caso. Vamos para a política. Então, o que a gente tem? A gente tem inúmeros projetos, inúmeras propostas de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento do agronegócio. Voltando a dizer, nós sempre fomos uma grande potência no agronegócio e deixamos essas tradições produtivas de lado, as tradições agrícolas, não evoluímos, pelo contrário, regredimos e muito. Então, a nossa intenção é exatamente essa: olhar para o passado glorioso que nós tínhamos como exemplo, tá? E construir um futuro melhor, onde a nossa cidade volte a ser as principais cidades econômicas do país. Vai ser fácil? Não. Mas com gente competente, qualificada, honesta e boas pessoas buscando trazer recurso para um município que será bem administrado, eu não tenho dúvidas que conseguiremos tirar essa cidade, sim, do buraco. Perfeito. Ô, Jonathan, lá no tópico do seu plano de governo, desenvolvimento econômico, até pegando um gancho aí no que você acabou de dizer, você diz, né, que vai desenvolver as atividades de agricultura, pecuária e pesca, reposicionando o município como potência no agronegócio. E isso é uma pauta interessante, até porque Campos pode perder boa parte dos royalties, né? Em dezembro, o STF vai decidir lá a partir dos royalties. E Campos, a gente percebe que é uma cidade que está muito entrelaçada aos royalties e dependentes dos royalties. Então, você afirma que você pretende ali também encerrar essa dependência, né? Claro, nossa função é essa, né, Lulu? A prioridade é justamente você resgatar o empreendedorismo dentro do município com credibilidade política, com apoio, que é o que vem faltando nesses últimos anos aí. A iniciativa privada fica sempre à mercê de vontades alheias políticas, que é uma coisa que não acontece no Brasil inteiro. Isso acontece nos municípios que são regados a royalties abundantes. Isso. Só para você ter uma ideia, o nosso país hoje vive um superávit primário simplesmente por causa do agronegócio. Se você pegar os demais setores da economia no primeiro semestre do país, eles foram deficitários em mais de 20 bilhões.
enquanto o agronegócio produziu mais de 45 bilhões. O nosso perfil, mas o nosso perfil. O que mais nos deixa triste, Lulu, é que, infelizmente, a nossa cidade não está inserida no plano do agronegócio brasileiro. É uma das últimas do país em matéria de tecnologia. Exatamente. Então, a cidade que era conhecida como o espelho do Brasil parou no tempo, parou na história. Então, a gente precisamos, né, haver um choque de gestão nessa prefeitura para que a gente rompa com essa parentocracia política que vem se repetindo e se rotacionando no poder e traçando novos caminhos, oriundos daquilo que a gente tem hoje como prioridade a nível de mundo, que é a produção de alimentos. Se você olhar, por exemplo, lá no Paraná, né, Lulu, a produção de frango, de porco, de peixe, é uma realidade esplendorosa que a gente poderia trazer para o município. Tudo é feito com muito trabalho. Só que o trabalho no restante do país é muito valorizado. Aqui em Campos o trabalho não é valorizado. É esse valor que tem que ser resgatado. Precisamos resgatar. E um dos grandes problemas para que tudo isso aconteça seria a falta de alimento para produzir alimento. O que é isso? A gente não consegue, por exemplo, ter hoje alimento para o frango nem para o porco. Correto, Lulu? Hoje está tudo muito caro. Muito caro. Os commodities estão dólar muito caro. Exatamente. Mas é o caminho de campo. É o caminho de campo. Agora, nós temos um projeto muito interessante, que é o projeto da usina de bioetanol de mandioca. Tá? É uma alternativa boa, porque é uma usina compacta. Tá? Para vocês terem uma ideia, é uma usina preparada para produzir 200 mil litros de etanol. Ela trabalha com 300 funcionários. É algo diferente daquilo que a gente vê nas antigas usinas. Se você observar, por exemplo, essa usina de etanol para produzir 200 mil litros de álcool 99 por dia, ela me deixa de resíduo da matéria-prima, né? A fécula, ela me deixa em torno de 120 a 160 toneladas diárias de material que poderia ser utilizado para ração de animal, para a produção de indústria. Eu estive lendo ontem, Lulu, mais de 600 produtos são feitos à base de fécula de mandioca. Sacolas biodegradáveis, plástico. São esses caminhos que têm que ser trilhados. E não ficar falando só que o royalty vai perder. Isso já se sabia desde o início. O problema é que ninguém trabalhou com afinco nessa matéria. Para quem não sabe, Lulu foi um dos autores do projeto do primeiro parque eólico do estado do Rio de Janeiro. Do Sudeste. É o único que está implantado no Sudeste, ali no município de São Francisco de Itabapoana. Isso. Temos uma cervejaria também, que foi montada com o recurso do Fundecam, está lá funcionando. É uma das poucas empresas que funcionam em Campos. Com o recurso do Fundecam, eu acho que é uma das únicas. Isso. Então, eu estou usando o Lulu, que é a figura dele, porque ele é um dos poucos que investiu no estado em sustentabilidade. E eu tenho certeza que se nós conseguirmos chegar lá, muito mais faremos, né, Lulu? Porque teremos a oportunidade para fazer. Tá? Outra coisa importante também, se vocês observarem aí, a nossa cidade hoje tem um potencial turístico muito grande. Tá? A nossa hidrografia é formada por mais de 5 rios, inúmeros lagos, lagoas. Tá? Existem projetos, inclusive, de muito tempo, para se construir até aquedutos em Campos do Goitacazes. Projetos que foram deixados de lado por políticos que jamais se interessaram por desenvolvimento, em sim para promover uma gastança desenfreada, usando a máquina pública para se perpetuar no poder. E aí eu destaco também a utilização dos recursos vindouros do royalties do petróleo para manutenção de poder e escravidão do povo. Porque ao invés de se instalar uma política geradora de emprego, uma política geradora de oportunidade... O assistencialismo que é exatamente perene na nossa cidade. Entra um, repete o outro, mesmo grupo. Mesmo grupo, e a gente precisa mudar essa história aí. E estamos dispostos a lutar por essa oportunidade. Esse é o nosso sonho. Ok. Davi Risse, nosso comentarista político, vai fazer agora a próxima pergunta para o candidato Jonathan Paes. Davi?
Muito boa tarde, candidato. Gostaria de perguntar, né, sobre uma questão, né, que envolve a todos nós jovens, né, muito por questão, né, no seu projeto, né, programa de governo, há uma ênfase na questão tecnológica, né, e aqui nós em Campos sabemos, né, que tem algumas escolas técnicas, né, que mexem justamente com essa questão de tecnologia, como o Instituto Federal Fluminense, que nós temos 2 campos aqui, né, fora outros, né. Mas acontece que esses jovens, né, eles acabam fazendo esses cursos, mas quando saem, eles não encontram lugar no mercado de trabalho e acabam indo para locais, né, que não tem nada a ver, né, com a sua formação. Como aproveitar esses jovens, né, no mercado de trabalho para trazer um desenvolvimento tecnológico, né, e até mesmo para trazer um emprego para esses jovens? Lógico. Então, o que acontece? Volto a dizer, gera emprego, o primeiro passo, né, Lulu, é resgatar a credibilidade. O segundo passo é a gente promover o que a gente chama de reajuste fiscal no município. Uma empresa vai vir para cá, tendo a 80 quilômetros, a oportunidade de pagar muito menos para produzir com benefícios no Espírito Santo, entendeu? Então a gente tem esse problema, a gente precisa combater. Como se combate isso? Fazendo uma reforma tributária municipal. Vai ser fácil? Não vai. Porque só para a gente ser bem claro, o que acontece? O que a gente viu nos últimos anos? O que aconteceu sobre a relação tributos? Acontece que eles começaram a aumentar as alíquotas tributárias. Vou dar um exemplo aqui do IPTU. O IPTU de Campos, em 4 anos, ele dobrou. Tá? Então, estou só dando um exemplo do IPTU, tá? Porque a gente precisa aumentar a quantidade de contribuintes e não a alíquota do imposto de quem contribui. E aí eu preciso destacar 2 situações. Exatamente, o que é o tributo impostativo e o tributo taxativo. Porque o imposto, o prefeito, ele tem como fazer o remanejamento. Ele utiliza de sua forma administrativa. Agora a taxa não. E aí eu destaco um grande problema hoje, que eu estou sendo muito questionado a respeito da iluminação pública, tá? Que aumentou absurdamente o valor da iluminação pública, e ela é uma taxa, ela vai direto. Então aí a gente não sabe como está sendo utilizado essa iluminação, os recursos da iluminação pública, que hoje são adequados em mais de 33 milhões de reais. Nós temos uma arrecadação da iluminação pública superavitária, e a gente não sabe onde está sendo gasto esse dinheiro. Assim também como a gente não sabe onde está sendo gasto os recursos do município. Então esse é o primeiro ponto, promover uma reforma tributária para que a gente atraia essas indústrias e consiga reerguer as que aqui estão. Né, Lulu? Concorda comigo? A gente faz uma análise geral e, nesses últimos 20, 30 anos, as indústrias que nós tínhamos eram representadas pelas usinas. E parece que conseguiram matar as galinhas dos ovos de ouro, né? Ao invés de cuidar, ou seja, as dificuldades econômicas que vieram surgindo tinham que ter sido amparadas pelo poder público. Não que o poder público não dá solução, mas ele dá apoio, ele dá amparo, ele dá abertura de negociações. E essa é a parte que eu acho que é onde está falha. Outra coisa importante, nós tivemos inúmeras indústrias que saíram daqui de Campos. Olha a Chusco, por exemplo. Cadê? Para onde foi parar? Está lá, ó, o nosso condomínio industrial jogado, né, Lulu? Então isso é um absurdo. A gente tem uma área preparada, com infraestrutura pronta, tá? com tudo preparado, e não tem empresas ali dentro em pleno funcionamento. Então isso é um absurdo. Então o que a gente... A prefeitura tem que funcionar. A gente sabe que a Codim está acabando geração de emprego. A gente sabe que ali a Codim era pertencente ao Estado. Sim. Mas, salvo engano, em 2018 passou a pertencer à Codenca. Tá sob a administração do município. Outra coisa importante, nós temos um projeto muito interessante, tá, relacionado à revitalização da antiga Codim, do antigo condomínio do Estado. A gente tem que fazer a ligação aeroporto, que é de nível internacional, ao condomínio industrial, ligando ao Porto do Açu.
tá? Através uma ideia muito bacana que a gente tem, é um projeto e, se Deus quiser, a gente chega lá, a gente vai lutar para que empresas sejam instaladas ali. A gente sabe a dificuldade do primeiro emprego, a gente sabe a dificuldade do aluno que se forma e não tem onde trabalhar. Para isso, nós temos também um outro projeto, o projeto Desenho. Nós fomos o primeiro candidato a falar sobre Zona Especial de Negócio em Campos. Por que nós fomos o primeiro candidato a falar de Zona Especial de Negócio, de Zona Franca, de Cidade Industrial? Porque nós já existem anos que nós estamos fazendo isso em outros lugares. Se você olhar, por exemplo, a ZEM de Rio das Ostras, quem fez? Foi o nosso grupo, né? O doutor Eduardo, junto com o doutor Edivar Ferreira, e eles construíram a primeira ZEM da nossa região, foi Rio das Ostras. A segunda Zona Especial de Negócio a ser construída na região foi em Carapebus, tá? Onde, inclusive, você participou desse projeto, Lulu? Rapidamente você participou também desse projeto. Então, a gente já tem uma larga experiência no projeto de áreas industriais. Tá? E quando vocês ouvirem qualquer outro candidato falar sobre Zona Especial de Negócio, seja ela agrícola, tecnológica ou industrial, estão copiando nossos projetos, porque nós fomos os primeiros a desenvolver esses modais de tecnologia aqui no nosso município. Eu tenho certeza que, se a gente resgatar a credibilidade, nós já temos hoje aí por volta de 10 empresas para trazer para Campos. Uma usina de bioetanol, 4 montadoras automobilísticas, nós temos fábrica de calota para trazer para Campos, fábrica de borracha, para materiais de borracha para trazer para Campos. Nós já temos também 3 empresas voltadas ao ramo de piscicultura para trazer para Campos também. Tá? Muito interessante isso. Muito rico, muito rico, muito rico. Tudo que a gente puder fazer para essa cidade, Campos é capaz de absorver, porque tem um potencial inigualável. Volto a dizer, seja ele turístico, seja ele tecnológico, seja ele agrícola, pecuário, ou até mesmo de extrativismo mineral, que é o caso do petróleo, que ainda a gente produz muito. Tá? E o grande problema sempre foi a má administração e a utilização dos recursos. Muito bom. Candidato, em Campos a gente está vivendo um problema grave, problema estrutural, que a gente sabe que é motivação, mas chama-se moradores de rua, a maioria em condições lá usam, né, drogas, são usuários de droga. A gente, hoje na praça lá do Santíssimo Salvador, se o senhor for lá agora, eu vou lá agora, a gente vai ter ali uma condição muito deplorável. Ali também, no entorno do mercado municipal, na Avenida José Alves de Azevedo também, e uma reclamação de até comerciantes dali, são que isso tem deixado até espantado a clientela, porque muitas pessoas ficam com medo. A maioria usam drogas, e já tem gente dizendo que Campos daqui a pouco aquilo ali vai virar uma Caracolândia, como a de São Paulo, porque nada é feito e o problema a cada dia parece aumentar mais. O senhor tem pensado nisso? Quais serão ali as suas propostas para tentar resolver esse problema antes que chegue a uma condição que ninguém resolva, como acontece hoje no município de São Paulo, a Caracolândia, entre governo e sai governo, ninguém resolve? Eu acho que a gente tem que combater agora, né, Lulu? Acho que são trabalhos que você tem que fazer junto aos moradores de rua. Eu acho que política de ressocialização, né, cara? Tem que demonstrar que existe mais uma oportunidade. A geração de emprego, ela está na base, é fundamental de tudo. Se a pessoa perde o emprego, perde a motivação, perde a família, perde a credibilidade, perde a família, perde tudo. Então, eu acho que esse é o foco para a gente trabalhar. Principal. Uma coisa importante, eu já trabalhei em inúmeras clínicas de recuperação na época. Eu tenho exemplos de pessoas que saíram dessa vida e hoje se tornaram, inclusive, empresários. Claro que sim. Eu acho que de oportunidade. Um ambiente corporativo para se resgatar esse pessoal, treinar o pessoal,
para aproveitar a mão de obra. A mão de obra. O caminho é esse. O caminho é esse. Não há outro caminho que não seja o trabalho. O melhor projeto social se chama emprego. Trabalho digno. Isso. Dignidade para a população. Esse ambiente corporativo que a prefeitura tem que resgatar. Exatamente. Falar de negócio, em vez de falar de jeitinho. Outra coisa importante também é o seguinte, eu tive lendo uma matéria essa semana, foi num jornal, acho que foi o Terceira Via, que estava falando sobre a quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, com menos de R$100 em Campos do Goytacazes. Se salvo engano aqui, foram 45 mil pessoas vivendo nesse estado de pobreza em Campos. É um número alarmante. E isso vem de encontro, tá, o alto índice de desemprego dentro da cidade. Nós estamos falando de 1/3 da nossa população que deveria estar trabalhando e hoje não tem emprego, não tem aonde trabalhar. Nós estamos falando de pessoas que estão, como o Lulu falou, o jeitinho, né, Lulu? Resgatar o ambiente corporativo da cidade, atrair os investidores. A iniciativa privada é quem gera emprego. Exatamente. A gente tem que resgatar esse ambiente. Isso que ele falou é muito importante, porque o que a gente viu na história de Campos foram políticos dizendo que geravam emprego, mas que geravam cabide de emprego. Gerar emprego no poder público, você não está fazendo a coisa correta. O poder público tem que ser enxuto e produtivo. Concordo com você. E isso vai de encontro também ao seguinte, é o que eles vêm fazendo e falando. O que eles fazem? Eles nunca alimentaram o pobre. A gente costuma dizer que eles sempre alimentaram a pobreza. E usaram a miséria da pobreza dos cidadãos campistas para se perpetuarem no poder. E esse tipo de política tem que acabar. Esse modelo político escravagista tem que parar de existir. Nós estamos aí com o modelo nacional aí do nosso presidente, tem uma dificuldade enorme, mas conseguindo mudar a rota do país, está mudando. E nós temos que fazer esse mesmo caminho aqui na nossa cidade. É isso que está faltando. Ok. Davi Rios, sua pergunta? Bem, candidato, eu tive umas pequenas falhas no áudio antes, eu não consegui ouvir direito, mas eu gostaria de perguntar, né, se Campos ele precisa de uma reforma administrativa, e gostaria de perguntar o que você acha da situação dos servidores, né, como você vai lidar com a situação até mesmo dos RPAs, né, estão aí há meses sem receber, e sobre essa questão da máquina pública. Então, a redução tem que começar pelos cargos políticos, tem que começar pelas secretarias, tem que começar pelos cargos comissionados. Tá? Hoje, Campos tem, entre gabinete de prefeito, secretaria e subsecretaria, tem cerca de 40 repartições públicas, né, que, na maioria das vezes, são utilizadas para promover o inchaço da máquina pública, essa é a grande verdade. E tem que começar por aí. O nosso presidente pegou o nosso país com mais de 30 ministérios, e hoje ele toca o país, se eu não me engano, com 22 ministérios. Tá? E nós vamos fazer o mesmo, vamos combater o mal pela raiz, vamos cortar na carne. Tá? É o primeiro passo a ser feito isso aí, tem que cortar dentro dos políticos e não de quem trabalha. Um ajuste administrativo. O nosso problema relacional ao servidor, tanto aos DAS quanto aos RPAs, né? Que são os profissionais que trabalham sobre o recibo autônomo, né? E a gente tem que averiguar e avaliar quem realmente trabalha. A nossa luta não é caçar as bruxas que trabalham, e sim os que não trabalham. E gerar emprego pela iniciativa privada. Para que eles Esse que é o caminho. Não perdurem e sejam obrigados a viver debaixo das asas dos políticos. A questão do servidor, eles estão há 12 anos sem aumento. Já pensou, Lula, se trabalhar numa empresa, levar 12 anos sem aumento, aí você chega lá para trabalhar a infraestrutura do seu ambiente de trabalho precário, falta material para você trabalhar, falta tudo. Como é que vai ser esse seu dia de trabalho? Não vai ser bom. Você não vai conseguir ofertar. Motivação. Você não tem motivação, você não consegue ofertar uma boa prestação de serviço. Então a gente precisa fazer um balanço, tá? Um balanço verdadeiro
não esse que está feito por aí, que vem sendo feito por aí, tá? Porque o que eles fizeram e sempre fizeram foi o seguinte, foi utilizar o servidor público como peteca política, como massa de manobra. Entendeu? Então a gente não pode utilizar dessa maneira. Pelo contrário, a gente tem que trazer libertação para o município de uma forma que a gente valorize quem realmente trabalha. Porque o grande problema do município, seja ele contratado ou concursado, é quem não trabalha e quem muitas das vezes recebe muito sem trabalhar. Às vezes tem gente que trabalha muito e nem recebe, tá ali 6 meses sem receber. O que é inadmissível, independente de qualquer situação. Claro. Tá? Assim como também o professor que se aposentou, o médico que se aposentou, que falam dos servidores inativos, que estão aí sem receber, recebendo pela metade. Isso é inadmissível. Tá? A gente precisa falar um pouquinho sobre o prédio campo? Claro que precisamos. Foram um rombo de mais de R$1.000 bilhão. Nós estamos falando aí de uma procuradoria que pediu o ressarcimento de mais de 800 milhões de reais. Tá? Qual sistema previdenciário seria superavitário com rombos de tamanho, né, grau de orçamento? Isso seria leviano da minha parte não tocar nesse assunto. Tá? Nas gestões passadas é que foram os responsáveis. E vão dar continuidade. Se não houver uma mudança radical, vai dar continuidade. Vai continuar a mesma coisa, se não for para pior. E a atual gestão ele não consegue, o Luiz Carlos, fazer o repasse patronal, cara. Que é uma das soluções mais rápidas. Para a gente, pelo menos, pagar quem está aposentado. É você tirar do ativo e pagar quem está inativo. E a atual gestão não consegue nem fazer esse repasse. Outra coisa interessante, para resolver esse problema, nós temos 2 situações. Aliás, na verdade, são 3. Pode-se devolver o dinheiro. Quem roubou, devolve. Bloqueio. É um caminho. A gente não sabe quando que isso vai, mas é necessário. O segundo ponto, você pode aumentar a alíquota do servidor ativo. Para você aumentar a recuperação, você aumenta a alíquota. O que é isso? O servidor que paga 11% vai pagar 14%. A gente viu isso acontecer com os militares do Estado. E é isso que eles vão fazer. Escutem bem. É isso que os candidatos que estão aí falando que resolvem tudo em curto espaço de tempo, eles vão fazer isso. Já fizeram no governo do Estado e vão fazer aqui também. Tá? Agora, nós temos uma outra alternativa, que é o aporte financeiro. O que é o aporte financeiro? Quando iniciou-se a Prévio Campos, não vou falar o nome aqui do prefeito da época, não. Mas quando se iniciou com um objetivo, né? Com um objetivo que era a antiga Caprev. A antiga Caprev tinha falido por conta também do grupo que deu esse rombo na Prévio Campos, tá? Aí eles criaram o Fundecam, eles mudaram na época, né, com a gestão do Fernando Henrique Cardoso, aí criaram a Prévio Campos. E a Prévio Campos nasce o fundo que a Prévio Campos nasce é de aporte financeiro. Só que o que acontece? Na época se tinha muito dinheiro e o custeio da máquina era baixo, o salário mínimo era R$200. Então se tinha muita arrecadação para pouco gasto público. Na nossa atual situação, o aporte financeiro funcionaria? Claro, se nós tivéssemos um orçamento superavitado. Então, o que a gente tem que fazer ao longo do planejamento? De um ano, tá? Que o primeiro ano de governo, a gente vai governar sobre o orçamento que o atual gestor fez, porque é ele que fez a lei orçamentária para o ano que vem. A gente governa nesse primeiro ano, reajustando a máquina e fazendo os ajustes necessários e reordenando a economia do município. A partir do momento que a gente aumenta a arrecadação própria, vai sobrar dinheiro. Aí a gente faz o aporte financeiro e regulariza a situação do aposentado e pensionista, através de aporte financeiro. Candidato, só acelerar um pouquinho por conta do tempo, esse assunto é muito importante, a questão da mobilidade urbana. Muitos candidatos estão ali, inclusive aqui no seu plano de governo, o senhor disse que vai desativar o atual sistema de integração. Mas a gente sabe que existem aí contratos que estão vigentes. E a questão da mobilidade urbana de Campos hoje
ela continua no caos, né? Esse novo sistema de integração, sistema, né, tronco alimentador, veio para tentar melhorar, mas os passageiros continuam aí reclamando. Então, como que o senhor pretende fazer isso? Como que o senhor vai desativar esse sistema, se tem contratos? Como que o senhor vai lidar com toda essa problemática? Eu acho seguinte, claro que o diálogo se resolve, né? Se funciona. O Lulu é advogado, ele sabe muito bem o que é lei, tá? E a lei tem que ser cumprida. Agora, com diálogo, eu acho que a gente consegue implantar o que é mais correto para a população, tá? Visando o interesse da população. E não o interesse de grupo. Então, o que acontece? Nós temos no nosso grupo, e diga-se de passagem, um grupo formado por técnicos experientes, pessoas qualificadas que já têm uma bagagem ao longo da sua vida. Um dos nossos profissionais que está diretamente relacionado a esse problema é o Dr. Mariel Oliveira. Quem é o Dr. Mariel Oliveira? Um engenheiro de tráfego que já vem há 40 anos estudando os problemas de mobilidade urbana no município e reurbanização. Isso é de extrema importância. Você colocar alguém técnico, qualificado, competente, experiente e honesto. Tá? O que a gente viu que ao longo dos anos, a maioria das pessoas que ocuparam esses tipos de cargo foram políticos e não pessoas técnicas. Se você vê, por exemplo, o antigo presidente do IMTT era primo da prefeita. Se você vê o atual, assim, não estou aqui questionando, né, mas jamais seria, estudei até com ele, Felipe Quintanilha, mas jamais seria o nosso secretário. Por quê? Porque não tem experiência para resolver o tamanho do problema que foi criado. Volto a dizer, esse problema de mobilidade e transporte público não é de agora. Tá? Temos solução, claro, precisamos reconstruir inúmeras partes do plano diretor, o anel viário precisa ser construído. Não é de um dia para o outro que você vai resolver o problema. Tá? A gente vai ter um passo a passo ao longo de 4 anos. Iniciaremos um novo modelo de transporte público e terminaremos dentro de uma data. Isso é importante dizer. Vamos revisar os contratos. Vamos revisar os contratos pré-existentes. Ninguém vai ser lesado por isso, pelo contrário. A única coisa que a gente vai fazer é trazer o mínimo de dignidade possível para o usuário, que isso que para nós é o importante, né, Lulu? Que o usuário fique satisfeito com o sistema de transporte que a gente vai utilizar. Ok, antes de eu passar para o Davi, rapidinho, só preciso fazer uma questão aqui, e eu não sei se vocês ouviram aqui, né, uma moto passou e o cano de Seaga, ele fez ali um grande barulho. O senhor, inclusive, aqui no seu plano de governo, fala também sobre isso, a questão de som automotivo e desses canos de descarga de motos, que tem sido um grande problema. Nesse período de pandemia, candidato, onde as pessoas estão usando muitas redes sociais, fazendo videoaula, videochamadas, reuniões remotas, mas a gente percebeu como que isso atrapalha. Então, como que na prática o senhor pretende aí encerrar mais esse problema social que tem no município? Integrar. Na verdade, nós temos duas situações complicadas. Uma é a questão de fiscalização, que ninguém fiscaliza nada nessa cidade. Ficou tão dividido, um faz uma coisa, outro faz o que acabou ninguém fazendo nada. E outra questão também que a gente precisa fazer é uma campanha, né, que a gente consiga, que as pessoas se conscientizem um caminho com isso. Eu acho que é um caminho que a gente... A educação é fundamental para resolver qualquer tipo de problema, né, Lulu? E policiamento. Educação, lei e fiscalização. Não tem outro jeito. E é isso. Combater, né? E combater. Beleza. Davi Risse, pode fazer aí, Davi Risse, sua pergunta. Sim, candidato. No seu plano de governo, né, você diz, né, que vai tentar trazer, né, fazer uma parceria com o governo federal e trazer uma escola cívico-militar para campus, né? E eu gostaria até de perguntar sobre como seriam essas parcerias, né, até no âmbito federal e estadual, né, porque já como você disse, né, tentar ligar o aeroporto Bartolomeu Lisandro
com o Porto do Açu, se eu não me engano. E aí, mas essa questão aí está travada há muitos anos, né, por causa da ponte, né, que liga São Francisco a São João da Barra, né? Então, como seria esse diálogo com essas outras esferas? Então, a gente do país, tanto com rodovias quanto com a malha ferroviária. O nosso arco ferroviário era o maior do Sudeste brasileiro. Nós éramos referência, inclusive, nisso, né? Ligávamos Rio de Janeiro, Vitória, né? E Belo Horizonte, e tudo isso centralizado em Campos do Goytacazes, porque, de fato, nós estamos no centro do país, né? Se você pegar a mesma medida de Campos a um extremo do país e ao outro, vai dar exatamente o meio. Então, o que nós éramos no passado, volto a dizer, nós temos que voltar a ser de novo. Tá? E só faremos isso com parcerias, e essas parcerias federal serão de extrema importância. Nós temos um projeto de construir, na verdade, nem construir, né, de criar um gabinete de captação de recursos em Brasília. Esse gabinete não vai funcionar em Campos, ele vai funcionar em Brasília com o intuito de captar recursos federativos juntos aos ministérios. E isso é muito importante porque nós temos uma bancada de engenharia, né? Que vem e vão embora. Eles ficam... Inclusive, aqui eu posso até deixar uma crítica. Nós fizemos no ano passado, Lulu, as pessoas nem sabem disso. A gente foi averiguar o que foi gasto de passagem aérea de Campos para Brasília, dava para o prefeito tomar café em Campos, almoçar em Brasília, voltar para tomar o café da tarde em Campos, jantar em Brasília e ainda passar a noite ainda na Gramado. Tá? Só para a gente ter uma noção. Tá? Durante, inclusive, finais de semana, em feriados e festas. Enfim. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. A gente tem esse projeto, esse gabinete em Brasília, e a gente vai conseguir, a gente vai fazer o que a gente está vendo ser feito lá no Nordeste, entendeu? O Brasil está em pleno crescimento e a gente quer trazer esse crescimento para cá também. Sobre a escola cívico-militar, nós temos um coronel, tá, reservado, já está na reserva já do Corpo de Bombeiros, é o Coronel Cunha Filho, professor do IFE, uma das pessoas que a gente vê hoje com o maior know-how para assumir essa responsabilidade. E junto ao nosso futuro secretário de Educação, Frederico Rangel, é a minha indicação, é o Frederico Rangel, nós colocaremos em prática a melhor escola cívico-militar do país, né? Volto a dizer aqui, nós faremos um trabalho de primazia, um programa piloto jamais visto no estado do Rio de Janeiro. Aí à frente estará o Coronel Cunha Filho, coronel reformado, professor do IFE há mais de 10 anos. Uma sumidade, uma pessoa muito competente. Todos os nossos projetos, nós temos pessoas qualificadas, técnicas e competentes, com muita experiência à frente deles para dar tudo certo. É isso que a gente pensa. Ok. Candidato, nós temos aqui 5 minutos, dá tempo do senhor responder mais uma pergunta e depois partir para as considerações finais. Então, a gente tem que falar aqui, né? Não pode deixar passar, já falamos sobre transporte, educação, está faltando a questão da saúde. Campos vive uma gravíssima crise da saúde, com a pandemia piorou, os UBS aí ficaram fechadas por meses e meses, parecia que as pessoas não precisavam desse atendimento, e o problema maior, a gente aqui sofre, na pedra, digamos assim, mas nós temos muitos distritos, localidades que também estão penando na questão de saúde, sem UBS, tem que pegar uma passagem cara para vir para cá. Então, como que o senhor pretende lidar para curar a saúde, né, de Campos todo, não só da área central, de Guarulhos, mas também desses distritos, localidades mais afastados? Então, como sempre eu digo, nós temos profissionais qualificados e experientes à frente dos nossos projetos. A saúde pública, diga-se de passagem, nós temos o vice, o doutor Constantino. O doutor Constantino é um médico, servidor público há mais de 40 anos, 45 anos de medicina, cara honesto, de muita credibilidade.
base do município. A saúde de Campos ela já é uma saúde descentralizada, que é muito bom. Você consegue fazer um cuidado junto a programas federativos, como a saúde da escola, a saúde da família. Tá? E se funcionar muito bem os postinhos de saúde, as UBS, a gente consegue desafogar os principais hospitais da cidade. Agora, o maior problema da saúde não está dentro dos postos, não está dentro dos hospitais, está dentro das secretarias, onde se colocam políticos para administrar o dinheiro público. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado foram gastos 813 milhões na saúde. Esse ano o orçamento vai passar de 1 bilhão com a pandemia. Se você observar durante o mandato do atual gestor, foram mais de 3 bilhões de reais gastos em saúde pública. Eu não estou falando de previsão orçamentária, eu estou falando de gasto orçamentário. O que foi gasto, o que gastaram na saúde é totalmente incompatível com a qualidade do serviço apresentado. Nós fizemos um levantamento, a conta da saúde no país, a conta SUS, para a região sudeste, vai de R$ 800 a R$ 1.165 para gastar com cada município por ano. Se você observar que nós temos uma cidade com pouco mais de 500 mil habitantes, de 507 a 511 mil habitantes, nós estamos falando de um gasto de saúde em torno de 500 milhões de reais. Poderia ser. Mas gastamos 500 e a saúde é de má qualidade. E nós temos um outro problema que se agrava mais ainda. Por quê? Porque 30% da população campista não utiliza a saúde pública. E outros 30% estão usando plano de saúde popular. Ou seja, nós estamos gastando 800 milhões de reais para cuidar da metade da população. E o dinheiro não está dando. Então, para onde está indo esse dinheiro? Porque CPI da saúde nunca teve. Tá? E aí eu destaco também a importância de você fazer auditoria das contas públicas do município. Eu não estou falando de uma gestão ou de outra, não. Estou falando para fazer dos últimos 20 anos. Tá? Principalmente na área da saúde, onde está o principal ralo da corrupção instalado na nossa cidade. É triste, é lamentável ter escutado, tá, do ex-secretário de saúde que quando ficássemos doentes, teríamos que ir para o cabeleireiro ou para a padaria se tratar. Só que, infelizmente, o secretário, quando ficou doente, ele não foi para a padaria nem para o cabeleireiro, não. Ele foi lá para o São José do Avaí, porque nem a saúde que ele administrava, ele tinha coragem de usar. Então a gente precisa combater isso aí. Saúde tem que ser utilizada pelos políticos e pelos aqueles que administram. Eu não tenho plano de saúde. Eu uso a saúde pública, continuarei usando, e se Deus quiser, sobre a nossa administração, será a melhor saúde que Campos já teve um dia. Candidato Jonathan Baes, o senhor tem agora 2 minutos aí restantes para você fazer as suas considerações finais e já se despedir. Pode ir lá. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que estou aqui para mudar essa história, porque já não suportamos mais ver tanta mentira, tanta desigualdade, tanto mimimi, tanto disse-me disso. Estou vendo aí os candidatos se degradando. Eu quero debater com você. Você está correndo de mim, parecendo 2 crianças mimadas que nunca trabalharam na vida. Essa é a grande verdade. E eu estou aqui para ser o diferencial dessa história. Estou aqui para realmente apresentar projetos, propostas e fazer com que a gente realmente possa mudar tudo isso aí. Tá? Lulu, fica à vontade, dá suas considerações finais aí. O que o nosso futuro prefeito está falando é que ele descruzou os braços e colocou a vida dele direcionada para mudar o futuro da nossa cidade. E eu convido a todas as pessoas de bem também que estão descontentes com as gestões, os últimos 30 anos de gestão, e nós temos que mudar. E vamos dar prioridade aos recursos da iniciativa privada, vamos criar um mundo corporativo dentro da prefeitura, amparar os empresários, porque os royalties, esse já não se fala mais nele, isso já tem. Vamos procurar outras fontes de recursos, que é o ideal. Isso aí. Obrigado. Meu irmão. Tamo junto. Vamos embora. Tá aí, o candidato Jonathan Baes, do Partido da Mulher Brasileira. Candidato, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, agradecemos muito, né, ao senhor pela entrevista. Pôde aí esclarecer pontos
e compartilhar suas propostas e ideias. Nós aqui agradecemos e queremos aí deixar registrado nosso desejo de sorte para o senhor, que o senhor siga aí na caminhada, tendo sorte e sucesso. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Valeu.